Então, vamos lá. Os médiuns e pombogiras. São espíritos especialistas em desenvolver e educar sobre o sagrado feminino. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Na prática, o que vocês acham que pode acontecer de ampliação, melhora ou aprendizado para os homens e mulheres no trabalho com as pombagiras? O que vocês acham? Pode escrever quem quiser escrever, pode abrir a câmera e falar, ou só o áudio mesmo. Eu quero ouvir vocês. Ai, Samantha, eu acredito que provavelmente deve haver um processo de aceitação própria, porque eu entendo que para o masculino deve ser um processo um pouco difícil de aceitação receber uma entidade feminina, assim. E já o lado feminino em si, às vezes ele também pode ter a dificuldade, porque a gente observa como elas são os detalhes, às vezes ali o movimento. Então, eu acho que ela traz esse processo do aceitar, de você se enxergar como você é, independente de ser homem ou mulher. Penso assim. Fran, o que você acha? Andréia, Bárbara. Eu acho que pode melhorar também a questão da sensibilidade, porque nós mulheres somos mais do sentir mesmo, mais da emoção. Então, pode ampliar essa questão da sensibilidade. O que você acha, Bárbara? Que são os aumentos das intuições, né, Sam? Assim, que elas trabalham bastante essa energia da intuição, amplia bem essa energia das intuições aí. Acho que elas carregam a força feminina, tudo de sofrimento que já precisou acontecer com as mulheres, um alto grau de conhecimento sobre o que é ser, né? Mulher, no caso, na humanidade. Certo. Elaine, você quer falar? Não sei se você queria falar. Bom, o que pode acontecer, então, é um mundo verdadeiramente mais humanizado. E aí eu busquei essas duas imagens como contrapostas, né? É uma pombagira da Calunga e uma pombagira de alguma outra, uma imagem ilustrativa de uma pombagira de alguma outra linha, né, de trabalho. E por quê? Porque muito é fantasiado, né, sobre o mundo espiritual. Muito é dito e de uma forma errônea sobre todos os trabalhos que acontecem no plano espiritual. E não é tudo tão bonito assim, não, né? Não é tudo assim simples. Ah, eu desencarnei, agora eu vou para a escola, estudo e trabalho. Não, não é assim tão simples. Depende muito do seu merecimento, depende da sua sintonia, afinidade, né? E nós sabemos que, por exemplo, as pombagiras e os exus que trabalham na Calunga estão ali literalmente resgatando as almas dos corpos, né? Nós temos relatos em quantos livros até, né? Por exemplo, livros de André Luiz, que são livros que foram psicografados há mais de 50 anos, falando dos espíritos que ficam presos nos corpos depois do desencarne, o sofrimento e a dor que sofrem, né? O próprio André Luiz
ficou preso, depois ele ficou no umbral muito tempo, enfim, dores. E quem que consegue acessá-los? São esses trabalhadores especializados para isso. Então, para a gente entender da nossa humanidade, que tem muita dor, muita feiura, né? E que muitas vezes o trabalho é mesmo colocando a mão na lama, no lodo, na dificuldade, seja ela concreta, né? Ou abstrata, mas é colocando a mão, né? Retirando, ali indo junto, eles vão junto conosco a lugares inimagináveis da nossa psique, né? Da nossa dificuldade humana, da nossa mente. A nossa mente é poderosíssima e a gente cria muitas coisas que não deveríamos para nós mesmos, né? E eles nos ajudam a sair dessas teias, desse emaranhado, dessa dificuldade que nós mesmos criamos, através de sentimentos distorcidos, visões distorcidas da vida, entre outros, né? E as pombagiras, quando a gente pensa nelas, eu sempre penso como uma pessoa que é tão flexível, né? É tão de uma capacidade ímpar de flexibilidade, de um modo que a gente nem compreende com totalidade, que ela entra e sai dos ambientes com total elegância, finesse e discreta, se precisar, e se precisar, barulhenta também. Se precisar, ninguém vai vê-la, né? Se ela precisar passar desapercebida, ela vai. E ela vai a lugares que quase ninguém vai, né? Que vai dar para um Exu chegar em silêncio e passar despercebido muitas vezes, não vai dar para um caboclo chegar despercebido, não, mas as pombagiras conseguem. E nós temos uma característica, nós, enquanto mulheres, né, de aos poucos, com paciência, com a medida certa das nossas ações, de conseguir o que a gente quer. Um tempo, mas a gente vai trabalhando, vai conseguindo, vai conquistando os nossos espaços. E foi assim que a gente conquistou os nossos espaços, né? Tanto aqui na Terra, agora, elas com a capacidade delas é muito, muito superior à que a gente já pôde notar de uma mulher notável aqui na Terra. Então, imagine isso ampliado, né? Como elas conseguem ir conquistando amorosamente, na medida certa, para conseguir chegar onde precisam chegar. Andréia, pode falar. Uma dúvida. Peraí que o Paulo está com o som ligado aqui. É que no encontro sobre o Exu, também foi mencionado que às vezes o Exu chega onde mais ninguém chega, né? Ele faz trabalhos que outros trabalhadores não conseguem. E aí agora também foi mencionado que a pombagira chega onde também ninguém chega. E qual que é a diferença, então, do trabalho do Exu e da pombagira nesse sentido? A diferença é o que eu mencionei lá no início, né? Da vibração. O Exu, ele vitaliza ou desvitaliza os seres, vivos, encarnados ou desencarnados. E a pombagira tem a vibração de atração. Então, essa é a principal diferença. O trabalho deles é realmente muito em conjunto, mas a diferença principal é essa, né? O Exu não vai conseguir, por exemplo, dar rodeios, né? Ele já vai mais para um combate, para um embate, né? Ele já chega com a estrutura num sentido assim impositiva, né? Olha, eu tenho essa autorização, me dá quem eu estou querendo e tchau, não quero mais papo com você, com os donos dos lugares, né? Nós sabemos que são no umbral, né? Cada região tem quem manda e todos que obedecem também, né? Então, se chega para resgatar alguém que está numa determinada região por autorização, por merecimento, ele não chega conversando e rindo e brincando. Não, às vezes ele vai chegar lá, ó, aqui. Tenho esse documento. Vamos embora. E é sem papo, né?
E assim, se precisar usar de força, vai ser através dessa força revitalizadora ou que tira completamente a ação do outro, né? Agora a pombagira não. Ela vai chegar ah, com mais leveza, nem sempre, mas ela tem um traquejo, ela vai trabalhar de forma diferente. Mas os dois vão conseguir executar os trabalhos mais difíceis e que, com certeza, sem eles, não seria possível nenhum trabalhador do Cristo sobreviver por muito tempo, sem ser bombardeado, né? Aí eu trouxe aqui alguns tópicos, né, que para as mulheres, as médiuns que trabalham com pombagiras, elas vêm ensinar o caminho para suprir a carência com o amor próprio. Transformar o ciúme em ações concretas de melhoria nas relações. Extinguir a tormenta das mães excessivamente preocupadas com seus filhos. Limpar a mágoa de séculos alojada no coração humano. Organizar melhor as ideias e a vida emocional para aceitar as perdas. São todas questões muito difíceis, né, para as mulheres, e nós todas, enquanto encarnadas, temos essas dificuldades, algumas em maior, outras em menor grau, mas temos essas dificuldades que vêm lá de trás, né? Nada é do dia para a noite, não foi algo que chegou agora na nossa vida, no nosso coração. E é uma construção do nosso ser, né? E elas vêm nos ensinar tudo isso. E para os homens, trabalhando com as pombagiras, vão fazer entender a importância dos cuidados com o corpo físico, porque a maioria dos homens, a não ser essas gerações agora mais atuais, mas mesmo assim nem todos, só uma parcela pequena, não cuidam de fato, não se interessam por entender que precisam da saúde, né? Muitos se veem envoltas com vícios diversos, né? Com uma alimentação precária, com não visitas ao médico, por exemplo, para verificar mesmo, né? O físico, o corpo físico precisa de vitaminas certas, precisa de alimentação certa, de descanso certo. E a maioria dos homens não sabem lidar com isso, né? E elas vêm ensinar isso para os homens. Sensibilizar para entender e respeitar as diferenças no ser humano. Aumentar a compreensão sobre a importância de afazeres domésticos. Dilatar a pupila da alma para enxergar o pôr do sol e sentir a natureza em geral. É uma coisa também que a maioria dos homens não se permitem, né? Se deixar, assim, sensibilizar. Porque aí, se fica muito sensível, aí há um incômodo e uma preocupação de não ser gay, ou de não expressar que como uma mulher, né? E não, todos nós precisamos da riqueza e da abundância que vem da natureza, precisamos sentir todas as vibrações que a natureza nos emite para a nossa própria sobrevivência, né? Para o nosso próprio equilíbrio, dos nossos chakras, dos nossos corpos sutis, da nossa vibração, do nosso sentir. Aumentar o bom senso de maturidade para não ultrapassar os limites com excesso de coragem, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de homens jovens que morrem por excesso de coragem, né? Infelizmente, não... Uma questão assim, né, de juventude, de aventura demais, e que acaba acarretando como consequência a morte física. Ter mais interesse em ouvir os alertas corretivos que surgem de sua família, né? Porque sabemos que estar num ambiente de família, muitas vezes é doido, porque um puxa a orelha daqui, o outro reclama de um outro comportamento ali, o outro observa uma coisa, né, uma tendência nossa ali. Então, o ambiente familiar, ele é um laboratório
né? Ele vai lapidando o que a gente precisa ser, o comportamento mais adequado que a gente precisa ter. Então, é muito difícil para muitos homens estar vinculado a uma família, ter uma família. A gente vê isso com frequência, né? Homens que às vezes não conseguem assumir a responsabilidade de ter um lar, uma família. Muitos até constroem famílias, mas mesmo assim com uma distância imensa, como se fosse um abismo, né? Coisas vinculadas à família é da mulher e dos filhos. E ele não participa, né? Ele fica sabendo quando muito, né? Ele fica ali completamente como se fosse um enfeite. E não é essa a função, né? Os homens precisam participar ativamente das decisões, do direcionamento, né, desta família e também receber possíveis críticas, possíveis correções sobre o seu comportamento e aceitar isso com amorosidade, né? Então, as pombagiras vêm também trazer esse ensinamento. Ampliar a capacidade de sentir a dor de quem passa pelo seu caminho. E essa é uma capacidade muito nossa, né? A gente já tem uma questão assim que talvez seja mais instintiva de proteção, de amparo às pessoas que estão ao redor. Quando a gente vê um sofrimento, a gente, né? A gente tem essa quase que um impulso mesmo de querer ajudar, de querer acolher, e a maioria dos homens não tem essa mesma condição. Então, elas vêm também ampliar essa capacidade do sentir. Bom, e nesse momento eu queria colocar aqui uma música, só um instante, e vou colocar aqui para vocês. Foi uma música lançada agora, na sexta-feira, pelo grupo Rosa Amarela, né? Pela dupla, na verdade. E eu não sei se vocês já ouviram, mas vocês elas estão vendo a tela? Estão? Sim, tô vendo. Pra mim, o som do vídeo não tá saindo. Tá sem som mesmo. Vocês não estão escutando? Chegou? Não, ainda não. Tá sem som. Tá sem som ainda? Fala aqui para mim, gente. Ficou sem Pra som? mim ainda continua. Hã? Pra mim ainda continua sem. O vídeo tá pausado agora, né? Tá pausado, sim. Deixa eu iniciar ele de novo.
Sam, para mim continua sem som aqui. Ele não começou a música ainda. Ah, tá. Força guerreira da mulher. No meio do asfalto, tá descalço, dizendo quem é. Vem de lá, beira do cais, quem vai lá, quem leva e quem traz. Vem de lá, estão tirando, quebrando, de quem anda com fé. Essa não dá para entender, porque fica pausando, sabe? Tem como ouvir direitinho, não. Ainda não começou o som? Vocês tá Então começou, mas está cortando, sabe? A gente não tá entendendo qual é a canção, que os personagens estão falando. Fica travando, não dá para entender, não. Oi? Não dá para entender? Fica... Tá bom. Depois vocês procuram, então. Chama Odara, essa música. É uma música nova do Rosa Amarela. E com toda a sensibilidade que eles têm, né? Eles trazem sobre as pombagiras de um modo, assim, muito inspirador, né? E mostrando... E é interessante porque é os detalhes mesmo, né? Eles vão mostrar ali uma mulher na feira, outra mulher varrendo ali a porta da própria casa, eles vão trazer uma mulher que está descendo com um monte de sacola de uma ladeira, e cada uma em uma função diferente, com um estilo diferente, né? E exemplificando aí essa força feminina, né? De várias formas. E aí, ao final, depois vocês vão ver, e a letra dela é muito importante, assim, de prestar atenção. Não só as imagens, mas a letra porque os detalhes, né, que eles vão dizendo ali na canção, a delicadeza mesmo desse trabalho, dessa grandiosidade que é o trabalho das pombagiras. E eu queria deixar aqui para vocês também uma dica, né, de uma sugestão de série. Quem gosta de série, tem uma série no Netflix que chama Tomorrow, né? Que é amanhã em inglês, e ela é uma produção coreana muito interessante. E que quando a gente vai, é claro que tem, né, uma fantasia, tem todo um enredo ali, que às vezes não é tão daquela forma, mas várias falanges de Exus e Pombagiras trabalham muito próximo do que eles fazem lá. Lá tem um cargo, que é o cargo de ceifadores, e os ceifadores é que são basicamente, assim, ali muito bem representados dentro da fantasia, lógico, né? As pombagiras e os Exus no trabalho aqui conosco. Então, vale a pena assistir. É uma série bem interessante. A gente vai assistindo e a gente fala, gente, mas como assim? E em alguns momentos a gente questiona, né? Alguns posicionamentos, mas a gente precisa lembrar que tanto as pombagiras quanto os Exus trabalham com a lei. Então, todos aqueles que estiverem fora da lei, não vão assim, vão colher, né, o que plantaram. Então,
E quem busca e apresenta as consequências, muitas vezes, é Exu e Pombagira mesmo. Eu queria ler para vocês algumas perguntas que foram feitas, né, através de uma entrevista a Maria Mulambo, a dona Maria Mulambo, no livro As Guardiãs do Amor, do Vanderlei de Oliveira. E é muito interessante. Ela foi questionada sobre algumas coisas e eu vou ler 2 perguntas, eu acho que dá tempo. Dona Maria Mulambo, existe mesmo magia de amarração para trazer o amor de volta? Claro que existe utilização das energias da magia para esse fim. Deus criou o universo com pulsões de energia, que são a base de todas as transmutações. Um mago com juízo e percepção acentuada do bem coletivo e do equilíbrio das forças não aplica as pulsões de energia para esse fim. O mesmo não posso dizer de quem busca esse caminho para interesses próprios. Quem precisa desses recursos para conquistar alguém, precisa também de psicólogo, para pôr o juízo no lugar e descobrir o que estragou tanto dentro de si mesmo para afastar as pessoas do seu caminho. Quem busca amarração tem de tudo no coração, menos amor. Tem tormenta sexual, carência afetiva, pavor de ficar só, baixa autoestima, interesses materiais, indolência em buscar suas conquistas e outros quadros enfermiços que beiram a revolta e a frustração. Tudo isso, em vez de trazer alguém para o amor, traz pessoas mesma frequência vibratória. Pessoas atormentadas e vazias. Tem muita gente fazendo amarração no amor sem reconhecer o que ela própria faz para afastar os perturbadores da legítima energia do amor. São pessoas carregadas de mau humor, exigentes, controladoras, individualistas, péssimas companhias até para si mesmas e profundamente desequilibradas e irritantes. Aquela pessoa que diz: fizeram alguma coisa contra mim, só pode. Nada dá certo no meu casamento, no meu trabalho e na minha vida. Em verdade, dá uma declaração de incompetência pessoal e ao abatimento diante de alguma prova. É mais fácil encontrar causas do lado de fora, acusar a sorte, dizer que foi macumba dos inimigos. Poucos têm a coragem de assumir sua incapacidade de gerir com sabedoria a sua existência. Assumir que fez más escolhas na vida é muito desafiador. Magia existe e, quando mal utilizada, é de amargar. Mas incompetência é de matar também. Magia ruim só pega em quem consente com as forças contrárias, que faz por onde merecer experimentar o que os seus inimigos desejam. Os magos do mundo espiritual têm nos ensinado que esse tipo de magia é uma força de oposição, cujo único objetivo é nos levar a reconhecer nossas vulnerabilidades, um espelho de nossas fraquezas. Se ela acontecer, é um sintoma de que não estamos curando nossas doenças morais. É um atestado de que não estamos nos comportando bem diante das leis universais e da consciência íntima. É um indício de que temos muito a rever na conduta amorosa e nos relacionamentos de uma maneira geral.
As pombagiras fazem amarração de amor? As pombagiras verdadeiras educam para conquistar o amor possível, o amor merecido e não comprado. Elas educam as pessoas para serem adultos e entenderem que a vida não é um jogo de inteligência. A vida é constituída de frequências que abrem ou fecham os caminhos. As pombagiras ampliam a visão do que fecha e do que abre os caminhos para relações humanas ricas de amor. As legítimas pombagiras são espelhos cuja função é mostrar aos que as buscam que eles próprios são os maiores obstáculos ao amor. Com os seus interesses ilusórios, com a sua preguiça de lutar por suas metas, com a sua estima arruinada, com o seu costume de não reconhecer como eles mesmos afastam as pessoas de suas próprias vidas. Então, tem muito mais a dizer sobre esse tema. Esse tema é realmente magnífico. Eu sou suspeita para dizer, porque foi uma entidade que me trouxe desde o princípio do meu desenvolvimento mediúnico na Umbanda, muito aprendizado. Então, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pela pombagira que trabalha comigo até os dias de hoje, e me sinto honrada em poder servir, né? E estar ao lado dela aprendendo tanto. Espero que tenha elucidado, né? Trazido um pouco mais de conhecimento, tirando o véu do preconceito, o véu da ilusão, né? E que a gente siga aprendendo a nos amar, a ter mais confiança em nós mesmos, ampliando, né, as nossas sensibilidades e sensações perante o amor e os relacionamentos vividos, todos eles, de todas as formas. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos ainda 5 minutos. Ficou claro? Tem alguma coisa que vocês acharam diferente, que vocês queiram comentar? Eu quero falar. Pode falar. Eu achei muito bacana o estudo da semana passada, né, que foi sobre os elementais, e o desse, porque me ensinaram, me disseram, né, que era como se a pombagira e os Exus fossem como os elementais, que eles fossem um nível abaixo ao nosso. E quando a Thaisa, né, acho que é a Thaisa da senhora, ela disse que eles não distinguiam o bem e o mal, né? E aí, quando você pede alguma coisa, eles faziam tentando ajudar. Uhum. E aí foi uma quebra muito junto. Hoje foi maravilhoso. Eu gosto muito de pombagira. E então foi uma quebra de crença muito grande, os dois estudos. E estou muito grata. Perfeito. Depois, né, é claro que com toda a fantasia e nada mencionando pombagira, assista a série Tomorrow, né, que traz mesmo assim, uma visão diferente de muitos dos trabalhadores das falanges de Exus e pombagiras. Entendendo que, como todos os outros falangeiros, Gislene, existem evoluções diferentes, né? Existe uma hierarquia. Tem os espíritos que já galgaram uma posição mais alta e conseguem ter mais conhecimento, um manejo, uma forma de trabalho diferente de outros que estão começando. Mas é fato e precisa ser colocado aqui com bastante ênfase que são espíritos mais evoluídos do que nós. Então, não cabe a interpretação ou achar que pombagiras vão fazer o mal.
Porque as verdadeiras, as legítimas, as coroadas pombagiras não fazem. Não aceitam esse tipo de oferta, de trabalho, de troca, não acontece, né? Existem espíritos que são quiumbas, se passam, né, falando que é qualquer nome assim conhecido. E aí, esses sim trabalham com magia, aceitam pagamentos e outras coisas, né, outras trocas para realizar aí os desejos egoístas, como foi bem dito aqui nessa resposta de Dona Mulambo, atestando o fracasso daquela pessoa que pede, certo? Certo, obrigada. Eu vou assistir a série, sim. É interessante. Bom, pessoal, então, mais alguém quer falar alguma coisa? Agradecemos, maravilhoso. Eu amo as pombogiras. Tá muito baixinho, eu não tô te ouvindo. Mais alto. Eu Oi? não sei porque Agora melhorou. quebrou. Não, só agradecer esse estudo maravilhoso. Eu amo as pombogiras e saber sobre, né? Sempre mais. É muito bom a gente poder ter esse conhecimento. Tá certo. Então, pessoal, boa noite, né? Boa semana a todos. E vamos seguindo aqui nosso caminho de estudos e entendimento para o preconceito ficar bem longe, para os nossos possíveis erros e julgamentos também ficarem bem longe de nós, tá certo? Um abraço, boa noite a todos.